Olá pessoal, eu vou gravar agora o vídeo falando sobre como a gente consegue montar uma arquitetura do nosso curso e eu vou demonstrar passo a passo como a gente sair do zero e ter aquela arquitetura toda estruturada, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a maior parte disso já foi visto no curso e a gente depois desse vídeo vai ter uma arquitetura toda montada. Então, vamos começar. Primeiro ponto, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estruturar um novo projeto, uma nova arquitetura, é iniciar com a solution, né? O que é que significa isso? Eu vou tentar sempre criar uma aplicação e ao invés de clicar diretamente no projeto que eu quero fazer a aplicação e tal, eu vou primeiro criar a solution. Então você faz assim, blank solution. E essa Blank Solution é a solução que eu vou começar. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar, criar aqui o nome do projeto, vou colocar arquitetura, vou colocar, fazer, só arquitetura mesmo. Tá, ele vai ficar aqui dentro da minha pastinha Projects mesmo. Tá? Com isso ele já cria uma solution para mim. E eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui no desktop, você vê que o que tem. Deixa eu fechar aqui. O que tem nessa pasta? Né? Não tem absolutamente nada, só a solution mesmo. Eu vou fazer o seguinte, criar uma pastinha app e criar uma pastinha chamada test. Por que eu faço isso, né? Eu geralmente gosto de separar os projetos aqui dentro e os projetos de teste aqui dentro. Aqui vai ficar a pastinha packages à medida que a gente for criando os projetos, tá? Então, dessa maneira, eu vou começar criando aqui, por exemplo, a minha UI. Vou web, opa, aqui está Visual Basic. Vou colocar no C Sharp, web, ASP.NET. Então vai ser arquitetura demo, UI, MVC, por exemplo. Dentro de onde? Dentro de app. Ele vai me perguntar aqui se o que eu quero fazer, né? Vou dizer, ó, beleza, vai ser MVC só. E eu vou dar um OK. Ele vai criar. Notem que quando isso estiver pronto, ele vai ficar tudo aqui dentro dessa pastinha. Tá? Assim para todos os projetos. Tá? Todos os projetos que a gente for criando, a gente vai criando aqui dentro para poder separar. E note que ele já criou aqui uma pastinha packages. Essa pastinha packages aqui vai ter todos os pacotes relativos àqueles projetos da minha aplicação. Isso facilita, inclusive, na hora que eu for criar, por exemplo, um build automatizado com integração contínua e tudo. Porque a pastinha package vai ser necessária para o caso de eu precisar fazer os builds automatizados e tudo, né? Então eu posso simplesmente referenciar esse cara aqui, como ele está na raiz daí do meu solution, fica mais fácil de eu referenciar. Deixa eu voltar aqui para o meu solution, ele criou o meu projeto MVC, tá aqui. Beleza? Então, tendo esse projeto MVC, eu vou criar um outro projeto que eu vou chamar de application, que nesse caso aqui vai ser um class library, arquitetura demo.applicação. Vou criar com o nome application mesmo, acho que fica legal. Application. Tudo bem? E aqui vou colocar dentro de app. Tá aqui. Próximo projeto que eu vou criar. Eu vou criar o meu domínio, né? Então vou fazer assim. Arquitetura demo.domain app. Tá aqui também. Em seguida, eu vou criar meu projeto de infra relativos aos repositórios, né? Os repositórios vão fazer minha camada de acesso a dados. Então, eu vou fazer assim: arquitetura demo.infra.repositories. E aqui eu vou botar app. Bom,
Visto isso, isso aqui é a nossa arquitetura básica aí, né? Que é o padrão bem parecido com o que o DDD demonstra. A gente tem a camada de aplicação, a camada de domínio, a camada de infra e a camada de UI, que por enquanto é só um MVC. Tá. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar pastinhas para separar. UI, vai ficar os meus projetos de UI. Vou colocar application, vai ficar a minha camada de aplicação. Tá? Vou criar domain, que vai ficar minhas camadas de domínio, que por enquanto é uma só. Infra, os meus projetos de infra, que por enquanto também é um só. Legal. Visto isso, feito isso, eu vou ter essa estrutura aqui, né? Essa estrutura é bem simples de você entender, porque ela é uma estrutura que vai praticamente seguir todo o meu projeto, né? Essa é a minha criação inicial, mas provavelmente isso vai crescer, mas vai seguir basicamente essas 4 camadas aqui, as grandes 4 camadas macro, né? Legal. Aí você pergunta, beleza, mas como é que fica o relacionamento entre essas camadas, né? O domínio, ele é o cara que vai ficar isolado. Se ele vai ficar isolado, então significa que ele não vai fazer referência para ninguém ou para quase ninguém. Porque às vezes a gente precisa ter alguma coisa de infra, usar no domínio e tal, mas o ideal é que seja o mínimo possível e que e se eu precisar de usar algum serviço de infra ou alguma coisa que não é da camada de domínio, eu use uma interface, tá? Então, vamos dizer que aqui ele vai ficar isolado, então significa que ele não vai ter eu não preciso ter referência para ninguém. Então eu já posso até inclusive fazer isso, né? Matar todas as referências, deixar ela uma camada bem limpa mesmo, para não ter referência para ninguém. Beleza, então a application, o que ele faz? Ele vai ter a referência para o meu domínio. Então vou adicionar uma referência para o domínio aqui. Vamos lá, solution. Abrir aqui. Domínio. Ele referencia infra? Não. Ele vai referenciar infra a partir de interfaces. E as interfaces vão estar no domínio. Tá? Então vamos fechar aqui. Beleza? Fechou, eu tenho um domínio como referência. O application, ele vai fazer referência para mais alguém? Não precisa. Tá? Então, como eu vou usar coisas de infra, coisas de domínio, de qualquer outra camada a partir das interfaces, e as interfaces já estão no domínio, então eu não preciso ter referência para mais ninguém. Se você for olhar então, a infra vai fazer referência para quem? Vai fazer referência somente para o domínio. Então vamos adicionar aqui, adicionar uma referência para o meu domínio. Tá aqui. Legal. Por que faz referência para o domínio? Porque lá estão as interfaces e os repositórios, eles implementam interfaces, as interfaces do repositório. Isso significa que ao fazer a implementação dos meus repositórios, eu vou fazer uma implementação de uma interface. Essa interface vai estar no domínio e toda vez que eu precisar de um repositório, eu vou utilizar a interface e não o repositório propriamente dito, né? A implementação concreta ela vai ficar a cargo da minha camada de infra, que é essa camada aí de repositórios. Beleza? Então, chegamos então aqui à nossa UI. A UI ele é uma camada que vai fazer referência basicamente ao domínio, porque precisa das interfaces, né? E vai fazer referência ao application, porque eu consumo uma aplicação, né, diretamente da UI, tá? Então eu posso vir aqui e adicionar as duas referências. Legal. Então a gente tem aqui as camadas básicas. Legal. Então tendo essas camadas básicas aqui, digamos que eu queira fazer um serviço de aplicação que vai ser inserir um dado, por exemplo, a partir de uma tela, tá? Eu vou colocar, já vou criar uma infraestrutura básica aqui dentro do meu domínio para a gente ter uma organização, tá? É uma organização que geralmente eu uso e que vai funcionar como base para tudo isso que a gente vai criar a partir de agora. Então eu vou ter interfaces,
e vou criar entities, que são entidades, tá? Ou posso colocar diretamente na minha raiz aqui, tá? Eu vou criar uma entidade aqui e eu vou chamar ela de product, por exemplo. Eu vou criar eu vou criar aqui a entidade básica, né? Então eu vou colocar name decimal price. Já é o suficiente para a gente fazer a nossa demonstração, tá? Eu vou dentro do product, tenho aqui meu amigo product, e esse cara é uma entidade. Legal. Para poder incluir uma entidade qualquer nesse tipo de arquitetura, eu preciso de uma interface de repositório, tá? Então eu vou criar aqui uma interface chamada product repository. Estou usando as coisas em inglês, tá? Mas poderia muito bem criar em português, não tem distinção. Aqui eu tenho o product repository e note que ele está aqui nessa pastinha chamada interfaces dentro do domínio, tá? Isso é importante. Por quê? Porque todo mundo vai consumir do domínio e o domínio vai ficar isolado do resto do mundo. Então, se alguma coisa mudar na minha aplicação, não vai afetar o meu domínio. Isso é o que é o mais importante, tá? Então, eu posso ter aqui um repositório de produto, tá? Que é uma coisa mais específica. E geralmente é uma coisa que é interessante fazer é você criar um repositório genérico, tá? Então vou criar aqui um repository base, tá? Ou generic repository, você chama como você quiser. Eu vou colocar aqui que esse repositório base ele vai ter um parâmetro genérico, tá? Entity, onde entity vai ser sempre uma classe, tá? Não pode ser um int, um datetime ou qualquer coisa que seja um struct, tem que ser uma classe. Beleza, sabendo disso eu vou ter algumas operações básicas. Quais são as operações básicas, né? Eu tenho aqui void add entity object, vou botar só obj, fica mais tranquilo. Eu vou ter o delete, eu vou deletar um objeto, ou eu vou deletar pelo ID apenas, tá? Eu vou assumir que todos os objetos vão ter um ID, pelo menos no ID do banco, né? Que é um ID que vai ser a minha chave primária. E eu vou ter um get, aqui no caso não é void, né? Porque vai ter entity, vou ter um get por ID também. E eu vou ter um retorno IEnumerable. Entity, que vai ser um get também, tá? Simples assim. Eu vou ter também um update, utilizando o entity. Legal. Então quer dizer que eu tenho agora algumas operações, né? Essas operações a gente denomina de CRUD, né? Que é o create, read, update, delete. Aquela sigla conhecida como CRUD. Então o meu repositório precisa fazer basicamente isso, né? Fazer as 4 operações básicas. Posso ter mais operações? Sim, posso ter mais operações. Se fizer sentido que essas operações sejam genéricas, né? Ou seja, que elas façam parte de todas as operações de repositórios existentes na aplicação, ok, eu faço nesse repositório genérico, que é o meu iRepositoryBase. Se não, eu vou implementar essa operação aqui, especificamente no repositório específico, né? Nesse caso, o que isso significa? Significa que
iProduct Repository, ele é um repositório de produto. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, né? Fazer esse tipo de coisa que vai fazer com que o meu, quando eu estiver usando essa interface, eu tenha também todas essas operações já automaticamente. Legal. Isso é a mera e simples definição da interface. Tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui um método específico, por exemplo, que vai retornar enumerable de product get tá aqui by value, pode ser? Não, by price, né? Que eu coloquei. Certo? E aqui eu tenho, por exemplo, esse método que é específico somente do repositório de produto. Por quê? Porque nem todo mundo tem preço, né? Não faz sentido pegar, dar um get by price. Não faz sentido. Então eu posso fazer o seguinte: dado que eu tenho aqui uma interface, eu tenho que ter a implementação, senão isso não vai funcionar nunca, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a implementação. E essa implementação, ela vai estar na infra repositories. Por quê? Porque a responsabilidade dessa camada é fazer o contato com a base de dados. Nesse nosso caso, a gente vai usar o Entity Framework, né, para fazer a implementação do repositório. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa classe aqui ser um repository base, tá aqui, que vai implementar o repository base the entity. Aqui eu tenho que repassar, né? The entity, onde the entity, mais uma vez, tem que colocar essa regrinha aqui para ele respeitar, tá? Feito isso, eu posso mandar implementar, né? Então aqui implement interface. Então ele vai me dar todos os métodos aqui marcados como not implemented. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, como estou usando o ReSharper, eu vou dar rename file to match type name. Então, a partir de agora, o nome aqui da classe vai ser exatamente o nome igual da classe. Isso é bom para a gente manter a organização do projeto. Então, vamos fazer o seguinte. Feito isso, eu vou ter aí meu repositório. Eu preciso implementá-lo agora, né? Para implementá-lo, eu preciso do meu Entity Framework instalado. Então, eu vou fazer o seguinte: install package Entity Framework. Note que eu apontei aqui para o infra repositories, né? Install package Entity Framework. E eu vou esperar ele fazer o download disso. Feito o download, ele instalou aqui o Entity Framework, né, na minha camada de acesso a dados. E agora eu posso implementar de fato o meu Entity Framework, né? Geralmente eu faço o seguinte: eu crio uma pasta chamada EF ou config EF, alguma coisa assim, onde vai ter as minhas coisas do Entity Framework de fato. Por quê? Para não ficar uma bagunça aqui, né? Vai ficar espalhado, misturado repositório com classes que são de configuração do Entity. E para não ficar essa bagunça toda, eu geralmente coloco aqui. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um contexto, né? Então aqui eu vou criar uma classe. Vou chamar ele de arquitetura context. Ele tem que herdar do DB context e tem que conter um DB set para o product, né? O product vai virar uma como é que se diz? Uma tabela no meu banco de dados, ok?
Então tenho aqui o meu arquitetura context, que é do DB context, que tem um DB7 products, que é uma lista de produtos. Legal. Tá aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma instância, né, do meu contexto, que no meu caso aqui vai ser esse carinha aqui. Tá aqui, context, new arquitetura context. Né? Eu vou criar aqui um campo. Então ele está aqui. Feito isso, eu vou ter que implementar todos esses caras. Só que, se você notar, eu tenho aqui o repository base e esse cara é a implementação do método que está aqui dentro. Ou seja, eu só preciso implementar isso uma vez, porque o repositório base vai se encarregar da implementação de todos os outros, já que eu vou fazer apenas uma herança. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Context. Eu vou precisar usar a entidade genérica, né? Eu não vou usar produto aqui, por exemplo. Tá? Apesar de eu poder chamar products aqui. Eu posso fazer assim, set t entity, e essa é a forma genérica de eu chamar o products, tá? E aqui vou dar um add obj, tá aqui. Legal. No delete, o que eu preciso fazer? Eu preciso context.set entity remove, que é o nome do método que deleta alguma coisa no entity. Nesse outro delete aqui, eu não tenho um delete que pegue pelo ID, tá? Eu sou obrigado a fazer um get e um remove. Então, se eu tenho que fazer um get e um remove, o get eu já tenho, porque o get está implementado aqui, né? Então eu posso fazer assim, var obj get id, e aqui, a partir do objeto fazer um delete. Já estou reutilizando inclusive as classes aqui dentro. O get, de fato, existe um método chamado find, né, que eu posso fazer assim, set t entity find, passando o id. E aí ele vai me retornar o objeto que eu quero, que tem um nome, esse id específico. Tá? Nesse outro get aqui, ele é um get mais genérico, né? Ele é um get que vai retornar simplesmente uma lista. Então eu não preciso ter o id. Nesse caso, basta fazer da forma mais simples do mundo, assim. ToList. Legal. E também tem um update. No update é um pouco diferente, porque o update ele é feito de uma forma diferente dentro do entity. Eu preciso desse método chamado entry. O entry ele tem um parâmetro object e aqui eu posso setar o estado do objeto para, por exemplo, modified. Só isso. Tá? Então tenho aí meu repositório base já implementado. Aí você pergunta, beleza, legal, tá implementado, mas por exemplo, se eu der um add aqui, eu preciso dar um save change. E o save change não está sendo feito em nenhuma parte do meu repositório. Isso é feito de propósito, tá? Por quê? Porque se eu colocar o save changes aqui, eu vou fechar a transação e a cada método add que eu chamar, eu vou ter uma transação nova e acabou a história ali. No caso de uma arquitetura como essa, eu quero deixar as coisas mais genéricas possíveis. Por isso que eu estou usando tanto interface, estou usando repositório genérico e essas coisas. Se eu quiser, por exemplo, utilizar um produto junto com a categoria, junto com o cliente e fazer tudo isso ser uma transação só, fica meio difícil se eu fizer essa transação justamente dentro de um save change que está dentro de um edge. Eu tenho que colocar o save change para fora desse método do repositório. É por isso que a gente vai usar um padrão que eu vou mostrar já chamado Unity of Work, tá? Eu vou mostrar como implementa em seguida. Então, pois bem, a gente tem aqui o nosso repositório implementado e eu preciso agora do meu repositório de produto, né? Que está aqui. Cadê? Está aqui. iProduct Repository, e eu vou criar mais uma classe
utilizar aqui a iProject Repository como nome da classe, que vai herdar do repository base product e vai implementar a interface. Quando eu mando implementar a interface pelo Visual Studio, o que ele vai fazer? Ele vai me dar somente o único método que precisa de implementação, que é o método que está aqui dentro. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar acessar o meu contexto e a partir desse contexto eu fazer a chamada. Só que eu não vou conseguir, né? Porque eu coloquei o contexto como privado. Se você notar, ele está aqui como private. Vamos mudar isso. Vamos colocar isso como protected. E eu vou fazer o seguinte. Vou mudar o nome do contexto aqui. Uma context. E transformar isso numa propriedade. Tá? Get e set. Sendo que deixa eu tirar aqui. Sendo que o set vai ser privado. Legal. Significa que eu só posso setar o contexto dentro do meu repositório base, que é essa classe mesmo. Mas eu posso obter ele daqui, por exemplo. Return context. Agora sim eu tenho acesso ao context. E aqui eu posso acessar o produto direto, né? Já que eu estou dentro de um repositório específico de produtos, não tem problema. Então, vou fazer aqui where, por exemplo, price igual a esse preço aqui. Tudo bem? Então eu tenho aqui o meu repositório genérico implementado, tá? Tudo bem. Se eu precisar, por exemplo, dizer que esse produto ele tem tantos caracteres no nome, que o preço dele tem um tipo tal, eu vou colocar essa implementação aqui dentro. Vamos implementar isso só para a gente ver como ficaria no EF, né? Vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui uma classe nova. Eu vou criar um produto que eu já chamo ele de map, tá? Product map. E esse product map ele é público e ele tem uma implementação de entity type configuration para o product. Aqui. Olha que legal. No construtor, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a propriedade property name é obrigatória e tem um max length de 100, por exemplo. Eu posso dizer que a propriedade price também é obrigatória, ele já é obrigatório, mas eu vou reafirmar isso aqui. Eu vou dizer que ela tem uma precisão de 10 com a escala 2. Certo? Eu deixei isso aqui, vou até tirar esses usings aqui que são inúteis. E tá aqui a minha configuração da classe. Nota que eu coloquei aqui dentro de EF, tá? Para ficar organizadinho, não ficar uma mistura de coisas. Sendo que, no meu contexto, eu preciso informar isso. E eu informo isso dentro de um método específico chamado um model creating. Esse cara, model builder, configurations, add new product map. Ó que legal. E a partir de agora eu consigo utilizar o meu repositório, tá? Aqui no meu, quando ele instala o EF, ele já cria o packages config e o app config, né? No app config eu tenho apenas a configuração do EF mesmo, tá? Eu não tenho nem string conexão, não tenho nada. Eu posso fazer o seguinte, eu quero ver como isso vai ficar na minha tabela, né? Para ver como isso vai ficar na minha tabela, deixa eu baixar um pouco aqui. Eu posso utilizar o migrations, né? Enable migrations dentro de infra repositories. Quando ele dá o enable migrations,
ele vai gerar isso para mim. Legal, gerou aqui. E gerei uma pastinha aqui, ó, chamada Migrations, tá? Que tem essa classe aqui em cima que eu nem vou fazer mostrar muita coisa para vocês, mas eu vou mudar aqui para True para dizer que eu tenho um migration automático habilitado, tá? Só isso. Ele já detecta automaticamente que eu tenho um contexto e tal, e eu só preciso disso mesmo. Então eu vou dar um update database. Legal. Ele criou a base de dados aqui bonitona, e eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar na minha base. Ele criou aqui com esse nome porque eu não defini nome nenhum para na minha string conexão, né? Ele vai mostrar aqui, deixa ele só abrir. Ó, então ele criou uma tabela chamada Products com o ID que é a chave primária, né? Name not null com 100, decimal 10,2. Então tá aqui a estrutura sendo visualizada, tá? Legal, significa que funcionou, né? Minha configuração funcionou. E eu aqui posso fazer o seguinte: posso avançar na minha configuração, na configuração da minha arquitetura. Vou dar o repositório como pronto, né? Se eu precisar criar novos repositórios, basta eu fazer igualzinho a gente foi feito aqui no Product Repository, só que eu preciso criar as camadas de cima, né? Por exemplo, eu preciso criar a interação com a transação com o banco de dados, eu preciso criar a camada de aplicação, etc. Então vamos lá. Vou aqui criar, por exemplo, um Product Application. Esse Product Application ele vai me dar, por exemplo, a funcionalidade a nível de aplicação para fazer um cadastro de um produto, por exemplo, tá? Porque um produto ele não se cadastra sozinho, né? Ele precisa de alguém para cadastrá-lo. E eu preciso de abrir transação e fechar transação nesse caso também, tá? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui um método chamado public void. Vou colocar ele de register, recebendo um produto. Tudo bem? Aqui eu vou iniciar transação, aqui eu vou inserir os dados de fato e aqui eu vou fazer o commit. E é assim que a gente vai trabalhar, tá? Iniciar a transação, inserir e commit. Então, uma camada de aplicação ele vai fazer sempre esse meio de campo aí entre a minha UI, que vai ser o mais ignorante possível, não vai saber como as coisas funcionam, vai saber só como funciona o que tem que chamar aqui, por exemplo, um Product Application, e o Product Application vai fazer o trabalho mais pesado, né? Que é de abrir a transação, inserir um dado e fazer o commit. Só que para isso ele vai utilizar as interfaces que eu preciso ter para fazer tudo isso acontecer, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: eu vou criar
Unity of Work agora. Deixa eu fechar aqui. Vou criar meu Unity of Work. Meu Unity of Work, como é uma implementação de infraestrutura, então ele vai ficar implementado aqui, só que sua interface vai estar aqui, tá? Então eu vou criar aqui um Unity, cadê? Aqui, Unity of Work. Ele vai ter dois métodos, né? Um vai ser o begin e outro chamado commit. Ele serve para isso, né? Abrir a transação e fechar a transação. E é isso que eu preciso, tá? E eu vou ter a implementação dele aqui no meu repositório, tá? Então aqui dentro do F eu vou fazer a implementação do meu Unity of Work. Vou chamar ele somente de Unity of Work mesmo. Não tem problema. Aqui vai ser Unity of Work. Eu vou implementar as duas coisas. Legal. Bom, aqui no Begin Transaction, como eu estou usando o Entity Framework, eu não preciso fazer muita coisa, porque a transação já é aberta automaticamente. No commit eu preciso dar um save change. Para fazer essas duas coisas, eu preciso primeiro obter o contexto e utilizar o contexto para fazer o commit, tá? Sendo que eu preciso de alguma forma obter esse cara que está ativo no momento. E eu quero sempre utilizar um padrão de utilização chamado context per request, que significa que eu vou ter sempre um contexto único por requisição, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, o structure map para fazer isso, que ele vai injetar uma dependência para mim. Essa dependência vai sobreviver por uma única requisição, tá? Ou eu posso implementar manualmente esse suporte. Para implementar manualmente esse suporte, eu vou utilizar o HTTP context e adicionar o item dentro desse HTTP context. Como o HTTP context só existe por uma requisição, ele vai ser eliminado automaticamente e eu não preciso me preocupar. Então vamos começar a criar o nosso projeto de IOC. Esse projeto de IOC vai ficar aqui na infra também. Vou adicionar um novo projeto. Arquitetura demo.infra.ioc, tá? Ele vai ficar dentro de app também. Já que ele vai ficar dentro da infra, a gente deixa ele dentro dessa pastinha aqui. Eu vou matar essa classe e vamos instalar aqui o Ninject, tá? Vou instalar o package Ninject. Ele vai instalar o Ninject para mim, que é o container de injeção de dependência que eu vou usar. E vou utilizar também o Common Service Locator, tá? Que é o serviço de Service Locator que eu vou utilizar também. Então vai estar aqui os dois, que esse é o da Microsoft e esse é o Ninject que está aqui. Vamos criar a configuração do Ninject. Eu cliquei duas vezes aqui sem querer. Então, vamos criar a configuração do Ninject agora. Numa nova classe. Vou chamar essa classe de IOC Module. Esse cara aqui ele é muito importante no Ninject. Ninject Module. Esse cara é muito importante dentro do Ninject porque é ele que faz a configuração dos binds entre interface e classe concreta, tá? Então eu tenho aqui um bind, por exemplo. Eu posso adicionar typeof e colocar aqui repository base
repository base também, só que dessa vez não vai ser interface, né? Legal. Além disso, eu posso fazer também o bind do meu repositório específico de produto. Então, product, repository, opa, fiz besteira aqui, para a classe concreta do meu repositório. Então, eu tenho dois tipos de binds que eu posso fazer, né? Tem o bind com typeof, que nesse caso eu vou utilizar quando eu tiver uma construção como essa aqui, onde eu vou ter um tipo genérico sendo feito o bind para o outro. E eu tenho essa construção aqui onde eu tenho apenas dois tipos que não são genéricos, né? Eu posso utilizar esse modelo de objeto aqui do bind, que é muito mais fácil de entender, inclusive, né? Feito isso, eu preciso de uma outra classe que eu vou chamar de IOC, que essa classe IOC ela vai ter um método estático chamado init, que vai fazer a configuração de fato do meu container de gestão de dependência. Tá? Eu vou usar aqui o kernel no inject, o container de gestão de dependência chama-se kernel. Eu vou colocar um standard kernel, passando o meu IOC módulo, que é as configurações dos binds, tá? Beleza, com esse kernel aqui eu consigo resolver minhas dependências já, tá? Se eu quiser resolver uma dependência com o kernel diretamente, posso fazer assim, get, e passar qual é o tipo de dado que eu quero, ou fazer assim, get passando, por exemplo, o product repository, e ele vai me retornar isso diretamente, tá? Só que eu não quero utilizar ele aqui, né? Vou utilizar ele a partir do MVC, vou utilizar ele com o Ceph Locator. E para configurar o Ceph Locator, eu preciso do Ceph Locator aqui, current, ou set locator provider. E esse set locator provider, ele é um adaptador, né? Ele adapta uma interface para outra. Então essa interface do kernel vai ser adaptada para um Ceph Locator. Nesse caso, eu posso já utilizar uma implementação pronta que tem nele, tá? Então, eu posso vir aqui e baixar como Ceph Locator, adapter, tem um inject adapter e um inject adapter unofficial. Vou utilizar esse segundo. E então eu vou ter o inject Ceph Locator aqui. Faltou a setinha. E aqui eu vou passar o kernel. Tudo bem. Bom, legal. Quer dizer agora que já está configurado o meu Ceph Locator. Sim, está configurado. Se você, vou até tirar esses usings aqui. Se você vir aqui agora no Unity of Work e der um Ceph Locator .current.get instance, pedindo a instância, por exemplo, de algum objeto que eu vou utilizar aqui, eu posso fazer isso. Só que a gente não tem ainda qual é o objeto que eu vou obter, né? Não tem nenhum objeto que eu possa obter aqui agora. O que é que eu posso fazer? Eu vou criar esse objeto, que vai ser o meu Context Manager, tá? E esse Context Manager é que vai deter a instância do objeto do contexto da aplicação. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro da pastinha EF, eu vou criar um objeto, uma classe nova, né? Que eu vou chamar de Context Manager. Esse Context Manager,
ele é bem simples, tá? Ele só vai ter, ele só vai devolver um contexto para mim. E dado que eu vou ter o contexto em mãos, ele vai poder gerenciar o contexto da forma que ele quiser, né? Porque ele é o gerente do contexto. E como a gente vai utilizar um context per request, que é um padrão que eu vou utilizar para manter o contexto nas requisições, ele vai fazer toda a lógica dessas requisições aqui, tá? A princípio, o que eu vou ter? Eu vou ter um DB context e vou ter uma propriedade get, tá? Que ele vai devolver o contexto. E aqui é simples. Eu vou ter um HTTP context. Aqui eu não tenho um HTTP context, né? Eu tenho que colocar a referência dele. E aqui, como é de infra, não tem problema eu fazer uma referência ao system.web, por exemplo. Tá? Current. Então, quando eu preciso colocar alguma coisa no HTTP context, eu uso essa propriedade aqui, items, né? Então eu vou colocar aqui private const string context key, que eu vou chamar de context manager ponto context, e vou usar. Legal, pronto. Então aqui eu vou verificar se ele ainda não existe, então eu crio o meu contexto, que no meu caso é arquitetura context, tá? Se ele já existir, ele entra no if e eu simplesmente devolvo o item que eu preciso, tá? E é isso que o Context Manager faz. Tudo bem? Por enquanto, vamos utilizar esse formato aqui. Beleza. Então, quando eu precisar obter ele aqui, eu vou obter dessa forma. E aqui ele vai ter um context. Context Manager ponto context manager ponto context, tá aqui. Eu preciso desse contexto, né? Eu preciso desse contexto para utilizar em vários locais. No caso aqui eu posso fazer um commit. Como é o commit, eu save changes e já vai funcionar. Ok? Então temos aí implementado o nosso IOC. Tá aqui um module, um IOC, e se eu precisar utilizar alguma coisa do IOC com Service Locator, eu chamo assim, ou eu injeto a dependência aqui direto, tá? Bom, é preciso também modificar aqui no repositório, deixa eu achar o repositório bases aqui, a forma que ele obtém, né, o contexto, já que agora a gente tem o Context Manager, então a gente precisa agora fazer com que esse contexto venha dele. Então, para fazer com que isso aconteça, eu posso pegar aqui o Service Locator .current.get instance context manager. E aqui eu vou colocar context manager igual .context. E aqui eu vou usar o DB context mesmo, que eu não preciso nem da referência do próprio, tá? Como eu vou precisar utilizar esse contexto aqui
lá no repositório eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele como private, aliás, protected, né? Context get set é privado. Tá? E o próximo vai passar a usá-lo dessa forma. Então aqui temos a implementação. Esse ponto e vírgula está sobrando aqui. Legal, dá um build. Outra coisa que precisamos fazer é dizer que esse cara aqui está sendo utilizado pelo IOC. Cadê? IOC aqui. Eu tenho um módulo. E aqui eu tenho bind. To self. Legal. Feito isso, vou dar um build aqui novamente, ver se está tudo ok. Seguir um pouco o exemplo que a gente já tinha visto no curso, né? Eu vou criar uma classe nova, vou chamar de application base. E esse meu application base, ele vai ter um método público chamado init. Botar begin transaction fica melhor, né? Begin transaction. Tá tudo errado, né? Transaction. Assim. E aqui vai ser public void commit. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou obter o unit of work. Então observe que o service locator ele vai aparecer em muitos pontos, assim como a injeção de dependência, né? A injeção de dependência e o service locator vão servir como base para poder obter coisas da minha arquitetura como um todo, e não só ficar preso a criar uma instância de uma coisa para poder utilizar, tá? Então aqui eu vou instalar também o meu service locator. Então pega aqui no application, vou instalar meu service locator. E aqui eu posso já utilizar current get instances de quem? De unit of work, que é quem eu tenho acesso. Tá? Aqui eu tenho que fazer um begin transaction. Como eu vou utilizar esse unit of work aqui embaixo também, eu posso fazer uma chamada direta para ele, né? Ou eu obtenho de volta mesmo, obtenho de novo aqui, não vai ter problema nenhum, e faço. Só que eu não quero, tipo, eu quero economizar uma instância. Então eu posso fazer o seguinte, colocar aqui para ser um field, tá? E aqui eu dou o commit. Beleza? Então, ou seja, eu estou abstraindo as camadas o máximo que eu posso. Vou fazer com que esse application base seja herdado pelo meu product application. Tá? E a partir daí eu consigo iniciar uma transação. Opa, begin transaction commit. E meu inserir está onde? Está aqui. Tá? Onde é que eu vou ter agora um repositório para eu inserir? Eu posso injetar isso no construtor, que é o mais indicado, porque eu consigo a partir daí fazer testes em cima, injetar
uma classe fake para fazer os testes unitários e tudo. Product Repository. Eu vou dar um init aqui. Ó, o que ele vai fazer? Eu tenho agora como dar um add no produto. E tá pronto. Tá? Então, se eu precisar criar um outro serviço de aplicação, um client application, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Para seguir esse mesmo padrão, eu vou ter que herdar desse application base. Se eu precisar fazer uma transação, begin transaction, que está implementado aqui, commit, que está implementado aqui, e entre esses dois caras eu faço quantas operações eu quiser, né? Porque tudo vai estar dentro de uma transação só. Tá bom? E as dependências que eu vou precisar eu sempre injeto, porque eu estou usando o princípio de injeção de dependência dentro do meu projeto. Tá? Legal. Quando eu preciso, por exemplo, implementar isso dentro do meu MVC, eu posso criar uma interface desse cara também, para ter todas as operações como essa aqui. E isso vai facilitar os meus testes. Ou eu posso fazer isso direto, tá? Pegar, injetar já esse cara aqui. Por quê? Porque o MVC já depende desse cara, né? Eu não preciso ficar criando abstrações. E no serviço de domínio não vai ter, por exemplo, não precisa ter interface do meu application, porque o application é apenas uma fachada para o resto da aplicação. O core da aplicação mesmo está aqui, que está no meu domínio, tá bom? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um controller vazio mesmo. Vou chamar ele de product. E no meu controller product, setor, eu vou fazer a gestão de dependência, tá? Simples assim. Product application. E é isso. Tá bom? Quando eu requisitar esse index, eu quero que sejam listados os produtos, correto? Então eu posso fazer o seguinte: posso aqui no index fazer ele capturar os produtos para mim. Não tenho um buscar aqui, né? Mas eu posso simplesmente fazer a injeção de dependência, porque eu tenho acesso ao repository base ou product repository. E fazer a mesma coisa aqui. Tá? Agora aqui sim eu tenho como fazer o get de tudo para mim. Posso passar os produtos aqui e posso fazer um add view dizendo que vai ser do tipo list e dizendo que eu vou usar o product como classe, tá? Vou dar um head. Ele já vai criar para mim a minha view, né? E a view não quero que tenha nada disso, tá? Só uma view bem básica, só listando a tabela mesmo. Legal. Além disso, eu vou ter uma outra action result chamada create. Aqui vai ser o return view também. Esse create não vai ter nada, né? Vai ser só a exibição da tela mesmo. Então,
tela do tipo create. Ele vai ter aqui product add. Mesma coisa, tá aqui. Eu vou criar também um action result do tipo create, agora sim obtendo um produto. Eu não estou utilizando aqui um view model porque eu estou querendo fazer um exemplo mais rápido, tá? Pra gente não perder muito tempo. Mas numa tela mais complexa, o ideal seria usar um view model para exibição das telas do MVC e tudo, tá? Então beleza, aqui agora sim eu tenho como utilizar o meu product application, né? Eu vou dizer aqui que aqui é post, HTTP post, validate anti-forget token, para ele validar e evitar ataques de cross-site script. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação model state is valid. Se ele não tiver válido, ele vai simplesmente retornar para view passando o mesmo product. Tá, então vai ficar direto aqui. Se tiver válido, ele vai fazer a operação e vai dar um redirect para action index. Tá? E aqui no meio é que eu vou fazer a operação de registrar o produto de fato. Legal. Isso aqui deve funcionar já. A gente vai ver que ele não vai funcionar de cara por um motivo, mas eu quero mostrar isso para vocês no exemplo. Vamos lá. Executar aqui a aplicação pela primeira vez. Vamos ver se ela já cria para mim. Deixa eu fechar essa aba aqui para não atrapalhar. Tá enorme, né? Deixa eu ver aqui, product. Coloquei product ou foi products? Product. E ele dá esse erro aqui. Esse erro é um erro muito comum, tá? Esse erro aqui significa que não existe um construtor padrão dentro do MVC que faça com que ele possa ser criado. Por quê? Porque realmente não existe um construtor padrão. Existe um construtor com 2 parâmetros. Ele não sabe de onde pegar esses parâmetros, então ele não sabe criar e dá esse erro aqui. Então esse erro é um erro muito comum quando você vai ver, quando você for usar IOC na sua aplicação, tá? E a gente vai resolver isso agora. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa implementar uma forma de obter essas instâncias, tá? Porque essas instâncias não vão ser criadas automaticamente, vai ser criada pelo meu framework de injeção de dependência. O próprio MVC ele tem um esquema de resolução de dependência que é uma interface chamada iDependency Resolver. Essa interface ela é usada para resolver as dependências de um controller, assim, e isso é feito internamente pelo framework do ASP.NET MVC, tá? Só que eu preciso implementar isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no IOC e criar uma classe nova, tá? Eu vou chamar ela de IOC Dependency Resolver. IOC Dependency Resolver, public. Ele vai ter que herdar de um cara chamado iDependency Resolver. Certo? Esse cara ele fica dentro do namespace System Web MVC. E eu preciso implementar dois métodos dele, tá? Esse cara aqui é que vai resolver, esses 2 carinhas aqui que vão resolver as minhas dependências do controller. Tudo bem. Só que quem resolve as dependências do meu controller aqui dentro do IOC é o Ninject, não é? Então eu preciso vir aqui e pedir para ele resolver a dependência para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 métodos aqui, object, que vai ser só uma chamada para esse cara aqui, tá? Vou chamar ele de get object,
object type, na verdade, né? Ele vai ser estático também. Return kernel. Tá aqui um try get. E vou chamar esse carinha aqui. IOC get. Legal. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou ter que... É outro tipo de serviço, né? Então eu posso fazer assim. Chama ele de getAll. Return kernel getAll. Passando o tipo. Service type. Feito isso, eu vou ter agora dois métodos aqui e meu esse dependency resolver funcionando, tá? Eu preciso dizer ao MVC como resolver as dependências dele, né? Eu vou ter que abrir aqui. Primeiro vou dar um IOC init para poder fazer a configuração. E em seguida eu vou setar o dependency resolver. Dependency resolver, set resolver, new IOC dependency resolver. Ótimo. Ok? Com isso, ele deve poder saber resolver as dependências a partir das configurações realizadas aqui no IOC Module, tá? Se você observar aqui, a gente está implementando a injeção de dependência de todas as interfaces, exceto uma, né? Eu esqueci de implementar, por exemplo, a Unity of Work. Então, vou colocar aqui Unity of Work. Vou implementar isso aqui também, que senão não iria nem funcionar. Vou executar aqui. Para ver o que acontece, tá? Aqui é barra product. E ele entrou, né? Se você for observar o que acontece, aqui você vai ver que o controle é criado, né, com a dependência já resolvida. Então, já tem dependência já injetada, tanto do Product Application quanto do Product Repository. Então é setado aqui normalmente. E em seguida entra no index, que só vai obter os produtos e repassar para a view. Ah, legal. Vamos fazer um criar agora. Vou criar um novo produto, tá? Vamos lá, vou colocar short, tá R$30. Ele entrou também no construtor, a gente já viu como funciona. Aqui ele entrou no create. No create ele só vai fazer uma coisa, né, que é chamar o register. Eu vou entrar no register, ele vai chamar o begin transaction. O begin transaction vai
obter a instância do Unity of Work. O Unity of Work vai dar um begin transaction, que é na verdade obter o contexto, né? E daí ele vai fazer um add no repositório, que é apenas um add normal, e vai entrar no commit, que faz o commit dando save changes no contexto atual. Legal? Então ele fez isso, redirecionou e entrou no index de novo, exibindo agora dois itens, o item anterior que eu já tinha e o item que eu acabei de adicionar.